Só para você ter uma ideia, segundo os dados obtidos por meio das campanhas de prevenção à doença da Sociedade Brasileira de Dermatologia, 76% dos homens e 62% das mulheres se expõem ao sol sem qualquer tipo de proteção. E é muito importante a gente trazer esse assunto, principalmente nessa época do ano. O câncer de pele é o mais frequente no Brasil, corresponde a 25% de todos os tumores malignos registrados no país. Isso são dados do Instituto Nacional do Câncer, são dados que alertam e a gente não adianta ficar só atento, a gente precisa realmente entender por que e como se cuidar. Para explicar melhor tudo isso, eu recebo a doutora Ana Maria Sortino, que é médica dermatologista do Centro de Combate ao Câncer. Ela é especializada em oncologia cutânea, pós-graduada em dermatoscopia digital na Áustria e com certeza vai nos ajudar a encarar melhor esse sol com toda a proteção. Doutora, obrigada por ter vindo, viu? Obrigada a você, Cláudia. Sei que você tem um tempo corrido e estar aqui com a gente é um privilégio nosso muito grande. Vou sentar aqui Muito então, obrigada. Aí a gente vai bater um papo. Agora, antes da gente conversar, a gente foi às ruas, eu também perguntei para algumas pessoas na praia, em Pernambuco, se elas usavam protetor ou não. E aí, pra gente ter uma ideia das respostas, vamos rodar agora, tá? Okay. Pode soltar. Você passou protetor solar? Ainda não. Vou botar daqui a pouco. Deixar daqui a uns 10 minutos, quando os meninos ficarem mais tranquilos aqui, eu vou botar. Eles são de protetor solar? Estão. Primeiro eles. Que fator? 40 e 30. Passei protetor solar, fator 30. Você aplica de quanto em quanto tempo? Uns 40 minutos. Não, porque eu vou fazer mergulho, aí a máscara pode ficar lisa. Aí eu não passei, não. Você costuma passar? Não. Até dentro de casa eu passo. Não saio sem protetor solar. Eu sei que dizem que a partir do 30 não acrescenta muito, mas eu uso 60 pro rosto e 30 pro corpo. Passei protetor solar no rosto. 30. E no corpo? Hã? No corpo não, porque eu ia entrar na água. E agora você vai até lá sem proteção? Hã? Eu trouxe na bolsa. Você vai passar protetor que hora? Hã? Eu não sei, eu acho que quando chegar lá na praia, que agora eu tô muito assim, ó. Muito bom, é isso aí. Tem gente que só passa na hora que tá na praia. Agora, será que esse é o jeito certo? Essa é a conduta correta, doutora? Não, a conduta correta é passar o filtro antes de sair de casa, inclusive. Meia hora antes de ir à praia, né? Principalmente os filtros que têm componentes químicos, né? Existem aqueles filtros que fazem a barreira mineral, que são aqueles filtros mais esbranquiçados, mais densos. E esses filtros transparentes, em loções mais leves, os sprays, geralmente eles precisam reagir com a pele. Então, o ideal é sempre passar antes de sair de casa. E não só no rosto, como ela falou, né? A gente precisa passar no corpo todo. E existem filtros que eles são resistentes à água por um tempo. Por isso que a gente pede para sempre reaplicar após um banho de mar e de piscina, né? O ideal, se você entrar na água ao sair, passar o filtro novamente. Ou se você não entrar na água, mas estiver transpirando, pelo menos a cada 2 horas, o filtro precisa ser reaplicado. Agora, mesmo que a pessoa fique dentro da água, ela precisa estar com protetor solar? É o ideal, para poder evitar, né, que tenha uma queimadura solar em curto período de tempo. Porque o filtro, o que ele faz? Ele aumenta a sua capacidade de permanecer no sol por um período sem ter queimadura. Mas esse período depende do fator de proteção solar. Se for um fator de proteção solar mais baixo, você precisa reaplicar com maior frequência. Um fator de proteção solar mais alto, você pode ter um intervalo maior, mas nenhum deles pode passar de 2, 3 horas no máximo para ser reaplicado. Ok. A gente fala muito de protetor solar e as pessoas usam muito protetor solar quando elas estão na praia ou indo para a praia. Mas a gente foi até as ruas de São Paulo mesmo, nossa equipe fez também um bate-papo com uma turma que estava pelas ruas para saber se elas têm o mesmo hábito, se elas usam o protetor solar. E a gente vai assistir agora juntos também para ver qual é a resposta da turma que está pelas ruas. Não só de São Paulo, mas o Brasil todo, o comportamento é muito parecido. Pode rodar. Você usa protetor solar para trabalhar? Não, não uso. Não.
Você usa alguma outra coisa para proteger o seu rosto, a sua pele do sol? Nada, nada. Só protetor solar assim, mas quando eu vou pra praia, essas coisas. A médica recomendou, inclusive, usar uma roupa mais leve para proteger e tal, mas não uso não dá para trabalhar com aquilo. Uso. Todos os dias? Todos os dias. Você acha que protege a pele mesmo? Funciona? Funciona, protege. Não. Não, você não passa, é só para ir pra praia, para tomar sol? Diariamente eu não passo mesmo não, só na praia. Passo todos os dias. E protege? Protege, ainda tem as sardinhas no rosto, então protege sim. Muito bom. É bom que as pessoas tenham essas preocupações, né? Precisa passar mesmo. Agora, doutora, você falou ainda há pouco sobre as queimaduras. A pele, a gente sabe que ela foi danificada de alguma forma, foi atingida de alguma forma, quando a gente tem essa sensação da queimadura, essa pele que arde, né, que incomoda. Mas quando nada disso acontece, mesmo assim ela está sendo danificada pelo sol? Mesmo assim ela está sendo danificada. Tudo depende da exposição crônica que a gente vai tendo ao longo da nossa vida. Então você sabe que queimou exatamente assim, quando ficou vermelho, quando está ardendo e em alguns casos, quando a pele é muito clara, até formação de bolha. Né? Acontece relativamente com uma frequência infelizmente alta ainda no nosso Brasil. Mas, mesmo que você não sofra uma queimadura, mas se exponha muito ao sol ao longo da sua vida, então as pessoas que trabalham expostas ao sol, por exemplo, ele mostrou no vídeo, né, o feirante, você viu que a maioria deles fala, eu não uso porque é ruim, mas existem filtros que você transpira menos, né? Hoje em dia você tem filtros de toque mais seco, específicos para pele oleosa, que você consegue sim usar, mesmo quando você está trabalhando num ambiente externo, né? Então, todo mundo precisaria usar. Você vê que está meio a meio em São Paulo, né? E na praia também. Então, as pessoas precisam se conscientizar. E você falou logo no começo do programa que a gente tem que ser inteiro. E ser inteiro também é cuidar da própria saúde, né? E cuidar da saúde da pele e fazer a prevenção do câncer de pele, que eu acho que é muito importante. Eu dei alguns dados, né, no começo, antes de você entrar, falando dos números. E são números altos, né? A incidência de câncer de pele é muito grande. Bastante alto, né? Então, você vê 25%, é 1/4 de todos os tumores malignos que acontecem no nosso Brasil, né? Então, a gente precisa realmente fazer essas campanhas de prevenção. A Sociedade Brasileira faz campanhas anuais, geralmente em novembro. Mas é legal a gente fazer esse reforço agora no começo do ano, antes do Carnaval, né? Então, parabéns pela sua iniciativa, porque é muito importante as pessoas não pararem de pensar nisso, né? Não só na campanha, mas ao longo do ano todo, né? Ainda mais no Brasil, que dependendo da região, não existe época do ano sem sol, né? É verdade. Eu vi ali na matéria, no bate-papo que eu fiz com as pessoas lá em Pernambuco, que eu entrevistei uma menina com a pele bem bronzeada, né? Ela já é bem morena. As pessoas mais morenas, elas têm uma proteção maior em relação ao câncer de pele ou não? Na verdade, elas têm uma capacidade de permanecer expostas ao sol um período maior antes de sofrer uma queimadura e tem uma incidência menor de câncer de pele nas pessoas morenas. Mas não é que elas não possam desenvolver um câncer de pele. Podem sim, e existem casos de câncer de pele em morenos e em negros. E o problema é que, como a pessoa ela acha que ela está mais protegida, muitas vezes o diagnóstico acaba sendo tardio, o que prejudica muito a saúde da pessoa. Porque o ideal sempre para a gente conseguir curar o câncer de pele, que essa é a boa notícia, a maioria é curável, tratável, quando você pega ele nos estágios iniciais. Então, se a pessoa morena acha que ela não tem o risco e acaba negligenciando uma lesão que apareceu, ela pode acabar tendo um diagnóstico tardio e uma maior dificuldade no tratamento do câncer. O câncer de pele, eu já te perguntei isso, mas eu queria que ficasse um pouquinho mais claro. Ele tem a ver com a queimadura? Sim, ele tem a ver com a queimadura. Então, uma pessoa morena, causas. por exemplo, eu posso tomar sol, se eu quiser não passar protetor, não vai arder. Eu vou ficando morena e fico morena, não sinto aquele ardor. Isso não significa que eu não estou correndo risco, né? Não, não significa, porque é o dano acumulado ao longo dos anos também. Então, quando a gente fala dos principais fatores, né, que promovem o aparecimento do câncer de pele, a gente fala a exposição às radiações solares de modo crônico, né? Além dessas, que é o caso que você está falando, você não está tendo queimadura, mas você está se expondo ao sol sem proteção. A outra causa é a queimadura solar, né? E geralmente as pessoas adultas mais dificilmente têm queimaduras solares, porque elas saem do sol antes.
Então, a gente sabe que as queimaduras solares que acabam levando futuramente ao câncer de pele acontecem muito na infância, na adolescência, onde há uma maior negligência do uso do filtro, como a gente viu também na praia, né? Às vezes, a criança está brincando, não reaplica o suficiente. Então, precisa prestar bastante atenção, porque são as principais queimaduras que levam ao câncer de pele, são essas nas fases mais jovens da nossa vida. Mas a exposição crônica também, né? E além disso, você não falou, mas eu já vou incluir, porque é uma causa muito importante, o bronzeamento artificial já está comprovado que ele realmente aumenta a incidência de câncer de pele. Ou seja, não é para fazer bronzeamento artificial. Tem que evitar. Aquele bronzeamento artificial de tinta, aquele tudo bem? Ou ele também é nocivo à pele? Tudo bem, porque ele não tem a radiação da luz, né? Então, ele é um produto químico que vai estimular a produção de pigmento pela própria pele. Agora, aquele da luz é um perigo. O da luz está comprovadíssimo. Que é perigoso. Que é perigoso. Bom, talvez você tenha outras dúvidas. Eu quero que você participe do programa. O nosso telefone está à sua disposição. É o 0 operadora 11 2202 8432 ou através do e-mail que é vidamelhor@redevida.com.br. Agora vamos falar um pouquinho do tratamento. A pessoa que tem um câncer de pele, o que é que ela tem que fazer? Qual é o tratamento para isso? Então, primeiro vamos conversar um pouco sobre o câncer de pele. Eu acho que para ficar mais claro, para as pessoas entenderem, eu trouxe uma imagem do câncer da pele para a gente explicar um pouco melhor, né? Então, a pele, ela é formada por células diferentes, né, que estão dispostas geralmente em camadas. E a gente sabe, a gente didaticamente classifica em cânceres da pele não melanoma, que são os carcinomas, os mais comuns, aqueles que as pessoas estão mais acostumadas a conhecer alguém que teve, né? Então, o carcinoma basocelular, que é realmente o mais comum, ele equivale a mais ou menos 70% dos cânceres de pele diagnosticados no Brasil. Ele vem da camada basal, que é aquela camada de transição entre a epiderme e a derme, que é essa camada rosa arroxeada que a gente vê na imagem, tá? Então, essas células, quando elas sofrem alteração, elas acabam desenvolvendo o carcinoma basocelular, principalmente nas áreas expostas ao sol. Então, é mais na face, no colo, nos homens, muito no couro cabeludo, porque acaba esquecendo de passar o filtro, pescoço, ombro, né? Às vezes nos braços. E principalmente pessoas de mais idade. Então, a exposição crônica também, levando ao aparecimento do câncer. E ele aparece como? Como é que as pessoas podem detectar? Eu trouxe várias imagens, porque eu acho que é mais fácil a gente ir discutindo ao longo das imagens. Aí, voltando naquela, voltando na imagem da pele, dos cânceres de pele, a gente mostra que o carcinoma espinocelular, que é o outro tipo, que ele equivale a mais ou menos 25% dos cânceres diagnosticados de pele, ele vem daquelas células que são representadas pelas bolinhas azuis, que são esqueratinócitos. Então, são as peles da camada da epiderme, tá? Então, são tumores epidérmicos que acabam degenerando malignamente, formando um carcinoma também. Esses tumores também ocorrem em pessoas de mais idade, tá? Pode acontecer, mais comum, áreas expostas ao sol, mas também pode acontecer em áreas não expostas, tá? E é o tumor mais comum nas pessoas de pele morena, como você perguntou. Então, as pessoas de pele morena, geralmente, quando desenvolvem algum carcinoma, o mais frequente é o espinocelular. Tá. Isso, quando a gente fala de tumor, a gente pensa numa ferida. É uma ferida ou é uma manchinha? As duas coisas. E eu trouxe foto de todos para a gente ir clareando caso a caso cada tumor para a pessoa ter mais facilidade de identificar em casa. O próximo, no câncer de pele ainda, na imagem do câncer de pele, naquela imagem anterior ainda, de câncer de pele, a gente vai falar de melanoma, que ele é, graças a Deus, o menos frequente, 5% dos cânceres, mas infelizmente é o mais maligno, que pode a célula dele migrar para outro órgão. Então, a gente precisa realmente fazer o diagnóstico precoce dele. E aí a gente explica depois as características de cada um. Tá joia. Bom, aí na imagem seguinte, que é aquela que foi e voltou, a gente tem alguns tipos, né? E aí dá pra gente entender um pouquinho qual é a aparência desse melanoma ou do carcinoma. O melanoma, que é o mais agressivo, a gente precisa sempre lembrar que ele segue aquela regra básica do ABCD. Então, o que é o A? Assimetria. Então, ele é um tumor geralmente assimétrico, né? Com bordas irregulares, cores variadas. Então, se você vê nas fotos, ele é um tumor que ele acaba crescendo, né? Geralmente radialmente, com múltiplas cores. No couro cabeludo também, você vê que ele é irregular.
Pode ser uma pinta nova, aquela do ombro, do braço, ela não é tão irregular a olho nu, mas quando a gente olha com a dermatoscopia, você vê já as várias cores. O problema do melanoma é que a pessoa ela tem, geralmente, pode ter uma história familiar. E aí existem alguns casos de melanomas que são mais difíceis da pessoa diagnosticar sozinha a olho nu. Então, aqueles melanomas sem cor, os melanomas das extremidades, que pode acometer a unha, mas geralmente acomete com o pigmento, a pele ao redor da unha. Então, realmente, a pessoa precisa estar bastante atenta. Tem que ficar atento. Bom, mas Isso. é interessante a gente E olhar dos também e saber que carcinomas? pode ser leve para a gente ficar um pouquinho mais esperto, né? Porque quanto antes a gente tratar, melhor é. Quanto antes tratar, melhor é. E os carcinomas, o carcinoma basocelular, só para a gente fechar os aspectos clínicos da imagem. Então, você vê que ele também é bastante diferenciado. Ele pode ser desde uma ferida que não cicatriza, que nem aquela da perna, mais rosada, que acaba sangrando, até uma lesão que pode ter pigmento ou não no nariz. Geralmente pode ser também uma pápula cor da pele brilhante ou uma pinta que aparece numa região onde não tinha nada. Precisa analisar. E o carcinoma espinocelular, na próxima imagem. Tem um slide também só do carcinoma espinocelular. Vamos ver se a produção coloca aí pra gente. Não colocaram ainem,da. Meninos, vamos colocar a próxima imagem aí? Que é o carcinoma espinocelular. E o espinocelular, que é esse que eu falei que pode estar associado com a pele mais morena ou não, ele muitas vezes pode imitar uma verruga. Por quê? Porque ele muitas vezes deriva daquelas lesões causadas pelo sol que são pré-cancerígenas, as queratoses, que são aquelas lesões que ficam descamando, grosseiras, e que as pessoas que ao longo da vida tiveram uma exposição muito crônica acabam tendo múltiplas lesões actínicas na pele. Então, elas precisam estar atentas, né? E aí, alguns carcinomas espinocelulares, eles podem, inclusive, imitar verrugas. E é muito comum, às vezes, a pessoa achar que ela está tratando, né? E acaba usando alguma automedicação para verruga, e, na verdade, ela está nada mais do que retardando o diagnóstico de um câncer de pele e agredindo mais. Bom, a gente vai continuar conversando. Você deve participar no 0 Operadora 11 2202 8432. No próximo bloco a gente vai rever essas imagens e vai conversar um pouquinho mais sobre esses sintomas, mas também entender como é que é feito o tratamento do câncer de pele, tá? Então não sai não, que tenho certeza que vai ser útil e é um bom alerta para toda a sociedade. A gente precisa mudar esses números, né, doutora? Com certeza. Tá grande a coisa. Obrigada. Eu continuo com a doutora Ana Maria Sorte falando sobre câncer de pele. Ela vai continuar explicando pra gente um pouquinho sobre como é que ele se manifesta, são alguns tipos diferentes, não é, doutora? Isso. E depois responder as nossas dúvidas, né? Nós estávamos falando dos tipos, né, de câncer de pele e agora a gente vai soltar a imagem do carcinoma espinocelular, que eu acabei não mostrando aquela hora, né, que a gente estava falando para as pessoas tomarem um pouco de cuidado, principalmente com lesões que parecem verrugas, né? Porque verruga é muito comum em criança, mas ela não é tão comum na terceira idade, pode acontecer, mas é menos frequente. Então, se aparece uma lesão verrucosa, descamativa, que não dói, muitas vezes não tem nenhum outro sintoma, mas tem essa base avermelhada com a descamação, ou só um aspecto de verruga mesmo, podendo ou não sangrar, evitar, né, a automedicação, o uso de produtos para verruga, achando que aquilo vai resolver, porque muitas vezes você pode estar retardando o diagnóstico de um carcinoma e tendo consequências para a sua saúde, né? Então, toda vez que você identificar uma lesão, o ideal é sempre procurar o dermatologista, né? E isso significa que a gente precisa prestar muita atenção no nosso corpo, né? Então, ser íntegro é prestar atenção naquilo que está acontecendo com a gente e levar em consideração também o que as pessoas que amam a gente no nosso dia a dia, né? O marido, os filhos, os amigos, as pessoas que estão ao nosso lado, muitas vezes são elas que percebem a alteração de uma pinta. Então, isso é bem comum, a gente até tem artigos que descrevem isso, porque às vezes a pinta é nas costas, é num lugar que a pessoa presta menos atenção e quem vê é algum familiar ou amigo. Então, sempre que alguém pontuar para você, olha, a sua pinta cresceu, olha, mudou, tá com uma cor diferente, ou um aspecto diferente, vale a pena procurar, sim, um dermatologista, que é o médico mais indicado para fazer o diagnóstico do câncer da pele e para fazer o acompanhamento dessas lesões também. Principalmente as pessoas que têm histórico familiar de câncer, né? Tanto dos carcinomas, mas principalmente do melanoma. E quando eu falo familiar, geralmente parentes próximos, né? Então, assim, o pai, a mãe,
os avós, os filhos. Então, pessoas realmente consanguíneas que tiveram casos, principalmente do melanoma na família. A família toda deve procurar e fazer consultas periódicas, né, de prevenção do câncer da pele. Perfeito. Agora, mais o que a gente precisa saber para ficar atento ao câncer de pele? Olha, precisa sempre ter certeza que você está fazendo o autoexame, né? E o que é esse autoexame? Então, o autoexame, o que é? Se olhar. Então, ficar na frente de um espelho, porque algumas partes do corpo você só consegue ver no espelho. Então, meio que memorizar quais são as pintas que você tem no corpo. Quando a pessoa não tem muitas pintas, isso é possível, né? Então, eu estou falando nesses casos. Então, memorizar as lesões, os sinais, as manchas que você tem de nascença, que são comuns à sua pele, né? E sempre, periodicamente ou mensalmente, a cada 2 meses, está se olhando realmente, prestando atenção nas mudanças do seu próprio corpo. Então, isso é fundamental, essa autoavaliação, tá? E, claro, que quando a pessoa tem muitas pintas, então uma pessoa que tem um histórico familiar de melanoma, mas ela tem mais de 50, 100 pintas no corpo, principalmente as pessoas com pintas nos braços, né? Essas pessoas precisam realmente do acompanhamento do dermatologista. Então, isso é muito importante na prevenção, que é o acompanhamento seriado. Então, dependendo de cada caso, o dermatologista vai poder avaliar, né, com a dermatoscopia, vai indicar se essa dermatoscopia ela pode ser uma dermatoscopia simples, que faz parte só da consulta, ou se é necessário a pessoa fazer uma dermatoscopia segmentada, onde você tira as fotos, tem uma imagem da dermatoscopia que mostra o aparelho, o dermatoscópio, né? E mostra também essa imagem segmentada. O que a gente pode fazer? A gente vai fotografando, vai arquivando e vai comparando as imagens ao longo do tempo. Então, nada mais é do que um aparelho óptico com uma fonte de luz, né? Que facilita a observação das estruturas superficiais da pele, tá? E permite que a gente faça o mapeamento corporal. Existem programas onde a gente coloca as imagens de maneira padronizada e vai acompanhando, facilitando nessas pessoas de alto risco e nessas pessoas que têm dificuldade de fazer o autoexame pelo excesso de número de pintas que ela tem na pele, facilitando o diagnóstico precoce, tá? E quando é que é motivo da pessoa se preocupar mesmo, assim, falar, isso aqui não... Se preocupar mesmo é notar uma diferença. Então, a lesão tá uma lesão nova, então é uma pinta irregular. Ela dói? Né? Pode doer ou não. Então, a pinta irregular é aquilo que a gente conversou antes, o ABCD. Então, uma lesão que ela começou a aumentar, é assimétrica, tem borda irregular, muitas cores, vem evoluindo, crescendo, né, de tamanho. Pode doer nos casos de lesões onde já são nodulares, maiores, sangrantes, aquelas que acabam virando machucados, que sangram. Geralmente elas coçam antes de doer. Então, todas essas lesões novas que aparecem com sintomas são sinais de muito alerta. A pessoa precisa procurar o dermatologista. Não pode deixar crescer. Qual é o tratamento num caso como esse? O tratamento dos cânceres, em geral, quando diagnosticado, precisa ser cirúrgico. Então, ou através de uma biópsia, que é a parte inicial cirúrgica. Então, você tira aquela lesão ou em partes ou de modo integral para uma análise, para um exame anatomopatológico, que nada mais é do que o exame microscópico, né, das células da pele, que vai definir o diagnóstico, né? E vai definir também qual o próximo passo do dermatologista. Se ele vai pedir uma cirurgia maior de ampliação, ou se aquela cirurgia que foi da biópsia foi o suficiente para tirar aquela lesão. Dependendo do diagnóstico que vier, se vai precisar do acompanhamento de um cirurgião nessa ampliação de imagem, um cirurgião ou plástico ou cirurgião oncológico. E, dependendo do resultado, se vai precisar do oncologista clínico, porque se for uma lesão onde a gente, no anatomopatológico, já desconfia que possa ter migrado para outros órgãos, né? Aí vai precisar fazer os exames de sangue, exame de imagem e ter o acompanhamento do oncologista, porque se precisar, tratar, né, com quimioterapia, radioterapia e imunoterapia. Tem a notícia boa que nos últimos 2, 3 anos, o tratamento dos carcinomas de pele, tanto também do melanoma metastático, ele vem evoluindo bastante, com novos medicamentos, né, que fazem com que o sistema imunológico da pessoa consiga combater melhor essas células cancerígenas e aumenta a sobrevida da pessoa. Então, hoje em dia, está um pouco mais, não vou dizer fácil, mas um pouco mais assertivo o tratamento quando você pega ele num estágio um pouco mais avançado, mas continua sendo o ideal
fazer o diagnóstico precoce, quando o melanoma ou o outro câncer ainda está restrito à pele e não foi para outras áreas do corpo. E a grande dica é se olhar mais. Se olhar que é mais, simples, não né? tem jeito. Bom, estou conversando com a doutora Ana Maria Sortino, que é dermatologista, sobre câncer de pele, e a sua dúvida será muito bem-vinda. Ela responde no próximo bloco. 0 operadora 11 2202 8432. Segura aí que a gente já volta e aí você pode ouvir a sua resposta, né? Já vi que tem muitos e-mails chegando, tem muita gente com dúvidas. Você pode mandar a sua pergunta, se você quiser mandar uma foto também, fica à vontade, sinta-se no consultório do médico. Daqui a pouquinho você vai entender como. Continuo com a doutora Ana Maria Sortino respondendo as nossas dúvidas. Já chegaram tantos e-mails aqui, doutora, e eu fico feliz com a participação da turma que está em casa. A gente sabe que o Brasil é muito grande, a gente tem centros bons que cuidam da nossa saúde com muita excelência, mas a gente sabe também que tem uma parte que fica carente, esperando o momento de ter a sua dúvida respondida, né? Aqui, olha, a Dijane Green, ela é de Canelinha, em Santa Catarina. Ela pergunta o seguinte: protetor facial acima de 30 é tudo igual? Olha, na verdade, o 30 é o fator de proteção indicado pela Sociedade Brasileira de Dermatologia. Contudo, quando você usa, principalmente no rosto, um fator mais alto, você tem sim um ganho percentual de proteção solar. Ele é pequeno. Esses ganhos, quando você usa um filtro 50, 60, ele equivale a mais ou menos 3, 5% a mais de proteção. Mas uma pessoa que tem a pele clara, que tem uma história familiar de câncer de pele, vale a pena sim usar um filtro com fator de proteção mais alto. Ok. A pergunta agora é da Maria Conceição. Boa tarde, parabéns pelo programa, sempre nos ajudando. Obrigada, Maria Conceição. Ela quer saber qual é a diferença entre protetor e bloqueador solar. Então, na verdade, existe agora uma nova normativa da Anvisa, né? Onde a gente não pode mais usar o termo bloqueador, porque nenhum filtro bloqueia 100%. Tá? Então, os filtros eles vão proteger a pele das queimaduras solares e do fotoenvelhecimento quando eles têm amplo espectro. Então, quando ele é um filtro que protege o UVB, que é o FPS, né? Esse FPS que a gente vê 30, 40, 50, falando que a gente pode ficar um tempo mais prolongado exposto ao sol antes de ter uma queimadura. E os filtros com UVA, e hoje em dia, nessa nova normativa, você tem a indicação do UVA na embalagem do filtro, que é aquela bolinha escrito UVA dentro dela. E esses filtros, o ideal é que eles tenham 1/3 de proteção UVA. O que isso significa? Um filtro fator 30 de proteção UVB precisa ter pelo menos 10 de UVA. E hoje em dia, se você olhar bem na farmácia, você já consegue identificar pelo rótulo, né? Então, filtros de amplo espectro, UVA e UVB, protegendo a pele de uma maneira mais completa. Bloqueador solar, então, bloqueador não solar, existe. se existir algum ainda, não é o ideal. Já não está mais permitido pela Anvisa o uso dessa terminologia. Ok. Elizabeth Aparecida Gomes Pinto. Amei a sua pergunta, Elizabeth. Ela é de Sorocaba. Ela fala, geralmente os clubes proíbem de usar o protetor solar. O que podemos fazer? Eu também acho absurdo isso. Como é um absurdo. Não, mas acontece. Eu não sabia disso, acontece. Mas... Eu conheço um que você tem que ir com a bolsa transparente e você tem que provar que não tem protetor solar ali dentro. Eu prefiro nem ir mais. Então, aí eu acho que a gente pode fazer um pedido, né, para os diretores dos clubes que estejam assistindo ao seu programa, né, e a nossa participação aqui com relação à prevenção do câncer de pele. É fundamental que as pessoas possam usar o filtro. Talvez limitar o uso de filtro para filtros menos oleosos. Então, são filtros solares em loção, com uma base mais leve, né? Os filtros em gel, mais aquosos, ou em spray, que são filtros que talvez deixem menos resíduo. Agora, deveria ter uma lei para isso, né? Porque se você tem uma piscina onde muitas pessoas vão e você proíbe que elas se cuidem, não tem sentido, né? Nenhum, não até porque é uma questão de saúde pública a gente usar o filtro. E se você for ver nos países onde a incidência de câncer, principalmente do melanoma, é muito alto, como na Austrália, existem ações do governo mesmo nas praias, né? Orientando, mas em clube, em piscina, em todos esses lugares, ações muito importantes com a população para que elas não só usem o filtro solar, mas também se protejam com chapéu, com roupas específicas de proteção solar. Então, ó, faz assim, manda esse nosso vídeo para os dirigentes do seu clube aí em Sorocaba. E atenção, presidência e dirigentes do clube.
tem que permitir, porque não é brincar com a saúde da turma toda. A gente precisa tomar um solzinho, ir à piscina, se divertir, mas com protetor solar. Não pode proibir um negócio desses. É absurdo. A Maria Luísa de Itatiba, ela diz que tem um sobrinho que já é moço e tem bastante pinta bem escura. Ela quer saber o que pode ser feito. Então, se ele tiver um histórico na família, né, de câncer, principalmente os parentes mais próximos, como eu falei, vale a pena passar numa consulta com o dermatologista, para o dermatologista olhar clinicamente e muitas vezes com o dermatoscópio também, para ver se são lesões que a gente chama de pintas, sem alteração específica, que é só fazer um acompanhamento ao longo da vida, ou se tiver alguma alteração, já fazer uma biópsia e tratar. Legal. A Marta Golin, ela é de São Paulo. Uma mancha que aparece no nariz e coça, é preciso saber o porquê? Sim. Toda mancha nova, né, que a gente falou, mancha, pinta, que tem sintoma. Então, a coceira é um sintoma. Precisa, sim, passar em consulta para ser avaliada. Ok, tem mais pergunta aqui. A Maria José Finconto, ela é de Jardinópolis, São Paulo. Ela disse que tem 3 carocinhos na cabeça. Ela pergunta se isso é normal. Bom, aí você pode ter várias causas, inclusive de algumas afecções dermatológicas que não são câncer, né? Então, aí pode passar em consulta, eu acho que vale a pena olhar se estiver incomodando muito, porque está coçando, mas não necessariamente é um câncer de pele, pode ser alguma outra doença da pele causando uma lesão pápula, que a gente chama, né, que são essas bolinhas, com coceira. Existem doenças inflamatórias, que não são cânceres, que também coçam. Mas que tem tratamento? Tem tratamento. Ok. A Sônia, ela é de Brasília, ela disse que retirou uma pinta e foi feita uma biópsia. Como resultado, deu nevus melanocítico displásico. Ela ainda não retornou ao médico, ela gostaria de saber o que pode ser isso. Então, o nevo melanocítico displásico é o que a gente chama de um nevo que tem já uma certa atipia na arquitetura microscópica dele, mas não é câncer de pele. Então, isso significa que ela precisa ficar atenta, que ela precisa fazer essas avaliações periódicas, tá, no dermatologista. Então, quando a gente faz uma biópsia e tem como resultado um nevo melanocítico displásico ou atípico, vale a pena sim, você entra já naquela categoria de pessoas que precisam fazer um acompanhamento periódico ou anual ou a cada 2 anos com o seu dermatologista. E vale a pena voltar no médico, então. Tá. A Marlene de Carvalho, ela também é de São Paulo, ela disse que saiu uma verruga no esposo dela que sangrava muito. Aí ele foi ao médico e tirou essa verruga. Não, o médico não passou nenhum medicamento e a verruga voltou a crescer. Ela quer saber o que pode ser feito. Tem que voltar no médico e fazer uma biópsia. Tem que olhar microscopicamente o que é essa verruga. A Cristina Barão, ela é de Dracena, tem várias dúvidas. Existem dados de maior incidência em alguma faixa etária do câncer de pele? Sim, o câncer de pele ele é sempre mais comum no adulto acima de 40 anos, né? E principalmente esses cânceres associados ao sol, né? Os carcinomas e os melanomas adquiridos também associados ao sol. Contudo, o melanoma ele tem um pouco esse componente familiar, né? Genético, então você precisa prestar atenção porque nos adultos jovens ele acaba sendo o câncer de pele mais comum. Ele é muito raro em criança, mas às vezes pode acontecer muito precocemente em crianças pequenas. Então, precisa estar sempre atento, porque ele é um câncer da pele, né? Um melanoma, que tem algumas características um pouco diferentes dos carcinomas, que estão mais associados com a idade avançada, sim. Mas mesmo o melanoma, a incidência dele, ela aumenta após os 40 anos. Então, ele é muito mais raro em crianças e também raro em jovens e continua raro em adultos, mas a incidência gradativamente aumenta com a idade. Ok. Ela também quer saber o que acontece, qual que é o processo de quando a gente passa protetor solar. Ela pergunta se os raios batem e voltam ou se ficam alojados na camada com o protetor. Então, depende do tipo de protetor solar, que foi o que eu falei um pouco antes, né? Existe aqueles protetores minerais, né? Que são geralmente base de óxido de zinco, né, que você faz aquela camada de proteção, são aqueles filtros mais densos. Esses filtros, que a gente chama de físicos, eles refletem a luz, então realmente a luz bate e volta.
E existe, a maioria dos filtros, eles são químicos. Então, são substâncias onde a luz ela vai penetrar, só que ela vai sofrer uma reação química por causa dessas substâncias e vai ser transformada em calor e não vai chegar no DNA da célula na sua totalidade, né? Então, é uma proteção química. E existem filtros mistos, que usam esses dois mecanismos. Por isso que, muitas vezes, os filtros de amplo espectro, eles têm substâncias que têm essas duas capacidades, tanto de refletir como de absorver a radiação. Legal. A Alvani, ela pergunta se tem algum protetor específico para pele oleosa. Tem vários. Tem vários. Na rotulagem, geralmente, eles especificam, né? Que são filtros de textura mais leve, para a pele oleosa. Então, você vê muito escrito oil control, oil free, né? Ou textura leve. Então, depende da marca e a pessoa pode, olhando os rótulos, vale a pena sempre o consumidor interagir, né, com os produtos e estar sempre lendo o que está escrito no rótulo e entendendo melhor essas novas denominações dos filtros, né? E para terminar, a Lucilene de Guarulhos quer saber o seguinte, ela tem uma pinta na mão bem grande, ela tem pintas bem grandes, ela quer saber se isso pode ser algum tipo de câncer de pele. Então, não é porque você tem pinta que você tem ou irá ter palma da mão? Um câncer. Não, precisa acompanhar se essas pintas vão sofrer alterações ao longo da vida. Mas existe câncer de pele na palma da mão? Existe câncer de pele na palma da mão, como eu mostrei na imagem, no dedo também, próximo da unha. Mas essas lesões, elas precisam sofrer alterações. Então, vale a pena, sempre que é na região distal, que a gente chama, então palma da mão, planta do pé, precisa sim acompanhar, porque são regiões onde a gente sofre mais trauma, né? Você usa muito as mãos, o pé também, a gente acaba andando descalço. Então, a gente traumatiza mais essa lesão. E precisa prestar atenção se elas vão mudar. Se houver uma mudança, precisa sim ir no médico o mais rápido possível e acompanhar essas lesões, mas não significa que é um câncer já, precisa acompanhar. Ok. Olha, o site www.cccancer.net tem mais informações, você pode entrar lá e eu sei que você vai gostar. Doutora Ana Maria Sortino, está no telefone 0 operadora 11 30 59 6000. 30 59 6000. Muito obrigada pela sua presença, pelo seu tempo aqui conosco. Foi muito bom. Opa! Foi um prazer. Eu que agradeço, viu? Até a próxima oportunidade.